Bom dia, hoje é 6 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Bom dia, especialmente aí para os meus conterrâneos do Sul, do Rio Grande do Sul. Se você está escutando esse podcast aí do estado, eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem e que a gente consiga ajudar vocês de alguma maneira. Hoje a gente vai comentar aqui no podcast sobre como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a reconstrução após essas chuvas se comparam a um pós-guerra. A gente também vai falar sobre a Mega Smart City, assim que fala, não, a grande Smart City, não sei, que é um projeto que fica na Grécia, que é para ser uma das cidades mais inteligentes aí do mundo, que não fica nem na China e nem em Dubai, que são duas localidades que estão acostumadas, digamos assim, a falarem sobre esse tipo de reconstrução. E também, para você que gosta bastante, a gente vai falar aí sobre a dinastia bilionária que está preparando a sucessão de império de jatos, indo também ao setor imobiliário. Vou te contar sobre este clã francês, que são os Dassault. Veja que enrolei para falar o sobrenome, pois não falo francês e costumo errar a pronúncia. E também vamos falar sobre uma nova fase do trabalho remoto na América Latina, com os salários agora em queda. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, só se inscrever aqui no podcast e também seguir a gente nos canais do WhatsApp. E se inscreva aqui no podcast, já falei isso? Né, não sei. E hoje também estreia o último episódio da série Como Falar Faria Limês, que é o podcast aí, videocast, que te contou um pouquinho mais sobre os bastidores do mundo corporativo de São Paulo. Esse último episódio é sobre saúde mental e a gente vai falar porque da febre, digamos assim, entre muitas aspas, de Venvance e de Ritalina na Faria Lima. Esses remédios são legalizados, quem que pode usar e quem que não pode, quais os efeitos colaterais e também o que acontece no nosso cérebro quando a gente tem um burnout. Tenho dois especialistas que conversam, só você procurar o Como Falar Faria Limês, nem eu sei o nome do próprio podcast, aqui no Spotify. Vamos às notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e membros-chave do gabinete chegaram no domingo ao Rio Grande do Sul, onde as inundações recordes fecharam o principal aeroporto da capital Porto Alegre e deixaram cidades submersas ou isoladas com a destruição de trechos de estrada, com dezenas de mortos e desaparecidos. Chuvas fortes sobre o estado ao longo dos últimos dias fizeram com que os principais rios transbordassem, sobrecarregaram barragens e deslocaram mais de 88 mil pessoas em mais de 330 municípios. Pelo menos 75 pessoas morreram, 103 estão desaparecidas, segundo o último relatório oficial. Vários bairros de Porto Alegre estão inundados, enquanto o aeroporto internacional anunciou na sexta-feira que vai fechar por tempo indeterminado. Algumas empresas tinham anunciado a suspensão das atividades devido às chuvas e agora estão anunciando que vão retomar o seu trabalho normal nesta segunda-feira. O presidente Lula se encontrou com o governador do estado, Eduardo Leite, que solicitou ajuda federal para reconstruir a infraestrutura da região, dizendo que o esforço necessário se compara aos bilhões de dólares gastos pelo governo dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Na última quinta-feira, Lula e alguns ministros já haviam visitado o estado na cidade de Santa Maria, uma das mais atingidas pelas chuvas intensas, para avaliar a situação. Lula visitou as áreas inundadas e concedeu uma entrevista coletiva de imprensa cercado por vários membros do seu gabinete, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da Casa Civil, Rui Costa, juntamente com líderes do Congresso, presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de chefes de membros dos tribunais de justiça do país. Essa é a quarta onda de clima extremo que o Rio Grande do Sul enfrenta em menos de um ano. Especialistas dizem que as inundações são as piores em mais de 80 anos e possivelmente da história registrada, superando as de 1941, quando as chuvas continuaram por mais de 30 dias seguidos. Alguns municípios enfrentam chuvas mais intensas do que em setembro passado, quando 54 pessoas morreram e os danos se espalharam por 40 cidades ao longo do rio Taquari. Na costa sul de Atenas, capital da Grécia, tem um plano há muito tempo aguardado para transformar o antigo aeroporto da cidade na maior Smart City da Europa.
isso está finalmente ganhando impulso. Depois de uma década de atrasos, uma visão do Ellinikon começa a surgir. A Torre Marina, em breve o primeiro arranha-céu da Grécia, já está sendo erguida. Estruturas de ferro de condomínios estão tomando forma. De pé na marina, com vista para o Golfo Sarônico, de um lado, e a torre do outro, é possível imaginar a futura cidade, que vai contar com espaços abertos, fontes de energia sustentável e abundantes áreas verdes que Atenas atualmente não possui. A 20 minutos de carro da capital grega, o Ellinikon transformará tanto a costa quanto o país. É o tipo de projeto que normalmente se vê na China, nos Emirados Árabes Unidos, como em Dubai, e também um sinal do renascimento pós-crise na Grécia e do subsequente entusiasmo dos investidores. Os desenvolvedores projetam que ele vai acionar 2,5 pontos percentuais ao PIB da Grécia, mole? Vai criar até 80 mil novos empregos e gerar uma receita fiscal de mais de 10 bilhões de euros após a sua conclusão em 2037. Será que Mamma Mia 5 vai ser gravado lá? Também é esperado atrair 1 milhão de turistas adicionais por ano, que vão poder escolher entre um hotel mandarim oriental e um resort de cassino integrado para sua hospedagem. A Grécia está vendo uma recuperação no setor de turismo desde a era pós-Covid, com 32 milhões de visitantes no ano passado. E 2024, a caminho de ver um número recorde de chegadas. E agora vamos falar de sucessão. Sucessão para fazer propaganda do nosso outro podcast Sucessores, em que a Isabela Fleischmann te conta tudo sobre a história de alguns dos filhos dos principais empresários, atletas e artistas do Brasil. Já temos 3 episódios no ar que você confere no podcast Sucessores. Falando em sucessores, vamos falar sobre sucessão. O plano de sucessão da família de bilionários Dassault está ganhando ritmo, uma vez que herdeiros da 4ª geração se preparam para assumir assentos no conselho da empresa de negócios imobiliários do clã, que possui mais de uma dúzia de prédios em Paris, na França. É impressão minha ou todo mundo herdeiro? Menos eu. Será que algum dia todos nós seremos herdeiros? Vicente Dassault, de 30 anos, o filho mais velho do herdeiro Thierry Dassault, deve ser nomeado diretor na reunião anual da Immobilière Dassault, em 14 de maio, substituindo seu primo Adrien, de 40 anos, que ocupou o cargo por 12 anos, de acordo com o documento da empresa. Sua prima Aurélie Habert, de 33 anos, também vai se juntar ao conselho como representante da holding Groupe Industriel Marcel Dassault. Deus me livre trabalhar com meus primos. Adoro eles, mas olhe... Vicente se tornará o primeiro de sua geração da ramificação de seu pai a desempenhar um papel de supervisão no império que abrange caças e jatos executivos, software 3D, mídia, uma casa de leilões de arte e vinhas. Ele é fundador da consultoria de design de interiores VAG Studio e possui mestrado em engenharia civil pelo Imperial College, segundo o documento. Aurélie, que se formou na École Hôtellerie de Lausanne, possui um mestrado pela REC Paris e trabalha na consultoria Digital Teodo. Um porta-voz da Immobilière não forneceu os detalhes. E essa sucessão aí é complicada porque essa família é gigantesca, há tensas relações entre os irmãos sobreviventes da 3ª geração, o Laurent, de 70 anos, Thierry, de 67, Marie-Hélène, de 59, Aurélie é a filha mais velha de Marie-Hélène. Ao ingressar no conselho, os descendentes supervisionarão os ativos da imobiliária, que são avaliados em 909 milhões de dólares e que incluem edifícios de escritórios comerciais na capital francesa, 2 inclusive localizados na Champs-Élysées. Uma briga em francês, uma sucessão em francês. Eles se dividem porque parte da família tem 60% das ações na empresa imobiliária, enquanto um outro clã tem quase 20%. E aí eles ficam aí brigando pelo controle destas propriedades francesas. Enquanto isso, a contratação de trabalhadores remotos continua a ser uma tendência presente tanto na América Latina como no resto do mundo, mas novos números revelam um início de mudança nos salários médios anuais de certas profissões neste modelo de jornada. Dados da plataforma global de folha de pagamentos e recursos humanos DIL, publicados em primeira mão pela Bloomberg Linea, mostram que setores como marketing, produtos e operações tiveram queda de salários anuais entre 2022 e 2023 na maioria das regiões analisadas. Enquanto isso,
Outras profissões relacionadas ao setor de tecnologia, como engenheiros de software de dados, mantiveram os salários anteriores ou tiveram quedas menos drásticas e, em alguns casos, tiveram aumento no salário. Na América Latina, que no estudo anterior separava a região do Brasil por ser um mercado com cenários específicos, as áreas de marketing e produto foram as mais impactadas. A primeira passou de um salário médio anual de $40 mil em 2022 para $24 mil em 2023. No caso do Brasil, as profissões relacionadas à consultoria tiveram uma queda mais acentuada nos salários médios entre os 2 anos, passando de $64 mil para $30 mil ao ano. Enquanto isso, para engenheiros de software, o cenário salarial não mudou muito na região e no Brasil. Em ambos os casos, o salário foi mantido ou aumentado entre 2022 e 2023, sendo a profissão com remuneração mais constante nas demais regiões analisadas. Em janeiro, a DIL destacou em seu relatório sobre contratações na América Latina que em 2023 as contratações na região tinham crescido 35%, com Argentina, Brasil e Colômbia liderando em número de trabalhadores contratados. Chegamos ao fim do podcast desta segunda-feira. Lembrando que você sempre pode trazer comentários, críticas, às vezes são aceitas, às vezes não. Você pode fazer tudo isso na caixinha de comentários que você vê aí abaixo do player do seu episódio no Spotify. E eu estou falando um pouco mais devagar, pois como sempre estou tentando abrir aqui a caixinha de comentários para ler o que vocês escreveram, e aí eu tenho um grande problema que é, como agora a gente tem 3 podcasts, porque a gente está rico na Bloomerlinha, a gente está com 3 podcasts aí, eu fico tendo que trocar de conta para publicar. Não que vocês tenham qualquer coisa a ver com isso. Enfim, cheguei nos comentários. Paulo Marques diz que sou uma guerreira, pois voltei na sexta. No último período de férias dele, ele tinha que voltar na sexta, voltou na segunda e empurrou pro banco de horas. Perfeito, eu tenho um truque, eu volto de férias sempre na quinta-feira, porque aí eu tenho quinta, sexta, vai ficar lá, o que tá acontecendo? Aí chega sábado e domingo, e aí eu volto segunda-feira com a minha cabeça renovada. Muito obrigada aí a todos que mandaram as boas-vindas e também que falaram um agradecimento aí a Isabela, que foi o pessoal, falando obrigada tia Isabela. E o João pede para falarmos sobre os efeitos econômicos do show da Madonna aqui no Brasil. Trago mais informações. João, lá no TikTok ou no Reels da Bloomerlinha, você encontra um vídeo sobre isso. Então, vou te deixar aí com essa pulguinha atrás da olheira, para você diversificar a sua audiência bloomerliniesca. E é isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos, desejo uma ótima semana e até amanhã.